Jesus Deus, isso surgiu com Constantino, depois do Concílio de Nicéia. Mas chato. Paulo, quando estava vivo, Paulo dominou o pedaço e acreditava que Jesus voltaria no tempo da vida deles. Por isso ele criou o conceito de salvação. Quando foi traduzido para o latim, que era a língua oficial, aí aqui houve uma ou outra... Aí surgiu Lúcifer, por exemplo. Exato, tá certo? Então aqui tem uma outra adaptação aos interesses europeizantes. Sim. É tão difícil. Depois que Jerusalém foi destruída, que os primeiros evangelhos começaram a surgir, cara. Ou seja, 35 anos depois da época da morte de Jesus. Vamos, assim, nos preocupar um pouco em transmitir para quem nos assiste a argumentação daquilo que a gente aqui está deixando como sendo as nossas conclusões. Beleza. Eu acho que é importante. Sim. Então, assim, para a gente entender Constantino e o catolicismo que surgiu, a gente tem que entender o cristianismo nas suas três primeiros séculos. Nos três primeiros séculos, nas suas eras iniciais. Porque, assim, quando Jesus morreu, os apóstolos ficaram 10 anos. Eu vou arredondar os números para... Né? Jesus morreu por volta do ano 30, 27, 30. Os apóstolos ficaram até o ano 40 só funcionando em circuito fechado. Aí surgem os helenistas, com Estevão, blá blá blá, que tenta falar algo diferente da posição dos apóstolos, aqui há conflitos. Depois surge Paulo, que foi chamado por Jesus, e esses três ramos... Mas o senhor crê que Paulo foi chamado por Jesus ou isso foi uma história mal contada? Eu creio que sim. Na espiritualidade se tem como certo que sim, o espírito Nietzsche, por exemplo, de Jesus. Eu sei que o senhor gosta de Nietzsche, tem um livro, Jesus e Nietzsche é o nome dele? Jesus e Nietzsche, eu não sei. Nietzsche dizia que Paulo estragou o cristianismo. Sim, total. Mas você concorda com isso também? Jesus escolheu Paulo. Sim. Mas Paulo, estragou. Na minha opinião, sim, por ele não ter conhecido Jesus em vida, e isso é muito estranho, né? Paulo, quando Jesus o chamou ao ministério, Paulo criou dois conceitos que Jesus nunca tinha se referido a nenhum dos dois. O primeiro deles, salvação. Jesus nunca falou em salvação. E o segundo é a doutrina da justificação pela fé, quando Jesus falava que cada um receberia de acordo com suas obras, não pelo fato só de ter fé. Então, quando Paulo criou esses dois conceitos, e Paulo foi maravilhoso na formulação teológica disso aqui, e Paulo não tem culpa na minha lógica. Paulo foi um dos primeiros, talvez o maior nome do primeiro século, porque o trabalho dele foi incansável. Os apóstolos de Jesus criaram uma igreja de Jerusalém. Paulo saiu falando para todo mundo, para os gentios, criou dezenas de igrejas. Foi até a Espanha, né? Formidável. Pedro passou 15 anos hesitando o que é que faria, porque ele discordava de Paulo. No início, Pedro defendia que o cristianismo era só para os judeus. Era judaizante, né? Judaizante, né? Então, assim, Paulo foi alguém que abriu a mente dos próprios apóstolos com o testemunho que ele deu, e isso é formidável. Só que Paulo, de novo, não conheceu Jesus, então ele falou o que ele entendeu, o que ele pôde produzir. Você acha que foi pela mediunidade recebendo Jesus? Eu achava isso, mas aí tem um pequeno problema. Porque, paralelo a isso, Jesus também utiliza um outro grupo, ou seja, nós temos três faces de Jesus no primeiro século. Uma que surgiu com os gerossolimitanos, como é classificado os judeus apóstolos lá de Jerusalém, que falam... Se você estudar as epístolas de Pedro, os evangelhos que surgiram dali falam no Jesus, o homem, o Galileu. Mas Paulo, ele já queria a figura de Jesus, o Cristo. O nome Cristo não é nome, é epíteto, é ungido em grego, né? Quando Jesus estava vivo, ninguém nunca chegou e disse: ó, Jesus Cristo, tudo bem? Era só Jesus. O Cristo... Mas Messias ele chamava, Messias, sim. Mas Cristo é a palavra grega, né? Cristo é ungido, não é o Messias. Mas Messias significa ungido também, né? Mashiach. É uma saída... Que vem do óleo do tutano do Osquemar, né? Que quebra o osso. Exatamente. Hoje nós pensamos assim, mas... na época, era mais um sinônimo para o fato de Jesus ser reconhecido como Messias. Tá? O senhor vê a diferença entre Cristo e Messias, as palavras? Vejo. Não só o mesmo conceito, só que numa palavra grega e outra hebraica? Se você for rastrear os dois, eu encontro, mas isso é só minha mera opinião. Na verdade, o Cristo já tem o Sebastos também, que é o imperador romano que recebia unção para ganhar as guerras, os portugueses, os lusitanos, iriam se aproveitar. E quando ele vencia as guerras, vinha a notícia da vitória, que era o Evangelho, né? Exatamente. O Evangelho. Mas assim, os apóstolos produziram a face de Jesus, o ser humano, o Galileu, o Nazareno. Entendi. Paulo produziu já o Jesus, o superstar, ou seja, Jesus, o Cristo, o Salvador da humanidade. E Jesus Deus também. Jesus Deus, mas o Jesus Deus, isso surgiu com Constantino, depois do Concílio de Nicéia. Mas você acha que os manuscritos do Novo Testamento que citam que Jesus é Deus foram criados depois? Foi uma fraude? Não? São 27 os livros do Novo Testamento. Sim. Você tem 21 epístolas, os 4 evangelhos tradicionais,
o Atos dos Apóstolos e o Apocalipse. Sim. Isso aqui tudo é real, isso aqui tudo é honesto. Isso aqui tudo é quente. É quente. Tá não foi criado depois. Houve uma ou outra tradução, porque isso estava em aramaico. Essa parte. O Antigo Testamento era em hebraico. Isso aqui era em aramaico. O livro de Daniel tem uma parte em aramaico também. Quando foi traduzido para o latim, que era a língua oficial, aí aqui houve uma ou outra... O Lúcifer, por exemplo. Exato. Tá certo. Então aqui tem uma outra adaptação aos interesses europeizantes da Igreja Católica. Mas voltando, surge com Maria de Madalena e outras figuras a face de Jesus o vivo. Que é o Jesus que, mesmo tendo morrido na cruz, estava aparecendo ressuscitado. Sim. E falando coisas para Maria de Madalena e para outros discípulos de Jesus. E, sem sendo isso aqui verdadeiro, o que esses apócrifos, que mais tarde assim seriam considerados, contam, é que mesmo Maria, mãe de Jesus, Pedro, Filipe, Bartolomeu, alguns dos apóstolos, terminaram migrando para esse terceiro grupo. Mas aqui, o terceiro é qual mesmo? Desculpa. Maria Madalena. Mas aí eles têm a visão de Jesus. Que Jesus é vivo. Jesus ou vivo. Esse terceiro grupo é o Jesus vivo. Porque aquele que tinha morrido, mas continuava vivo. É um pouco a tese dos Merovingios, daquela história lá do Código da Vinci, né? Do Dan Brown. Dan Brown inventou que eu digo. Na verdade, ele copiou o livro Holy Blood, Holy Grail. Exatamente. É plágio. Exatamente. Ele genialmente lá pegou essas fontes, misturou botou o nome dele e falou, é meu. E deu o show dele. Ganhou uma grana, né? Deu o show dele. Mas assim, essa estrutura que nós vemos surgir aqui via Maria Madalena, a estrutura via Paulo e a estrutura via os apóstolos, tá? Qual é o problema? O problema é que entre os anos 50 e 60 do primeiro século, quando Pedro e Paulo foram mortos, tá? Quem que sobrou dessa história? João. A partir dos anos 70 do primeiro século, o único personagem que havia convivido com Jesus, que estava no ano 70, quando os romanos destroem Jerusalém, lá sai João fugindo para a ilha de Patmos. Leva Maria, a mãe de Jesus. Sim, porque Jesus deu essa ordem, cuide dela. Aí João, é tão difícil. Depois que Jerusalém foi destruída, que os primeiros evangelhos começaram a surgir, cara. Ou seja, 35 anos depois da época da morte de Jesus, que surgiu o Evangelho de Marcos. Dizem que os manuscritos de Marcos, os primeiros vêm dos anos 60, né? Acho que ainda tinha o templo ali. 60, 70, isso ninguém tem muita certeza. É difícil você bater uma tela. O que se sabe é que Mateus e Lucas teria sido depois um pouquinho. Provavelmente cópia de Marcos, e isso está lá para o ano 70, 75. Tem citações diretas do Marcos, né? Algumas figuras dizem que os três surgiram juntos, não há essa diferença de 10 anos. Tem uma teoria de ter um documento primeiro, que depois sai Marcos, e depois os outros evangelhos bebem dele. Isso, por isso que eu cito os três depois dos anos 70. Eu ia perguntar de João, porque João é muito Jesus Deus, né? Mas aí João não escreve o dele. João não escreve. Você sabe por quê? Que o Evangelho de João não foi ele que escreveu? Não, ele não escreve o dele nesse período. Ou seja, cerca de 40 anos depois da morte de Jesus, tinha Evangelho já de Jesus, de Marcos, Mateus e Lucas, mas João, que viveu mais próximo a Jesus, deitou no colo, bico calado. Porque havia uma coisa muito chata. Paulo, quando estava vivo, dominou o pedaço e acreditava que Jesus voltaria no tempo da vida deles. Por isso ele criou o conceito de salvação. E não voltou. E no capítulo 21 do Evangelho de João, tem uma passagem muito maluca em que João conta um dos encontros com Jesus ressuscitado. Vê Jesus na beira da... 7 dos 11 apóstolos, já que nessa época Judas já tinha se matado, então só tinha 11, Matias não tinha sido escolhido ainda. É verdade, substituto. Então 7 dos 11 apóstolos estavam pescando, e a pescaria foi horrível. Quando estavam voltando, viram um homem que estava lá na margem que disse: ei, joga ele ali. Aí jogaram, pescaram, e quando vieram agradecer o cara, viram que o cara era Jesus. Pedro falou, já vi essa história antes, joga a rede pra cá. E João conta que eles comeram peixe juntos nesse dia. Aí na hora do churrasco, tá Jesus ressuscitado aqui, Pedro aqui, os outros 5 apóstolos aqui, e João estava aqui. Isso, entre aspas, eu estou contando assim para facilitar o entendimento. Mas tá no Evangelho de João, capítulo 20. E Pedro, quando a turma queria saber qualquer coisa de Jesus, usava Pedro, usava corda Pedro. Pergunta Jesus. Ele era mais corajoso, né? Aí Pedro era impossível. Sanguíneo, impulsivo. E Pedro vivia enchendo o saco de Jesus na época que ele era vivo. Jesus, quando você for rei, imperador, Messias, você tem que pasta, qual o ministério? Me bota aí, não. Os pais de Ministério João... da Defesa, eu quero guerra. Os pais de João e Tiago, quando Jesus, uma certa feita, voltou para Cafarnaum, a turma... Jesus, antes de você entrar na cidade, enquanto tá só a gente aqui, isso o pai de João e Tiago. Quando você assumir o teu reino, meus filhos vão... Sentado na mesa. Pois é. Aí Jesus disse, cara, meu reino... Quem quiser ser o maior será o menor, quem quiser for o menor muito bem. Aí nessa hora aqui,
Jesus ressuscitado, já sabendo de tudo, aí Pedro disse, agora eu vou fazer essa pergunta. Aí diz, Jesus, o que é que vai ser de mim? Ele é melhor que você não saber não, hein? Aí Jesus dizia, Pedro, eu vou na frente, vou preparar um lugar. Aí Pedro não gostou muito da pergunta, né? E disse, e João? Não, do próximo lá. E de fulano. Aí Jesus disse a mesma coisa. Aí como Jesus percebeu que ele ia sair perguntando um por um, Jesus disse, olha, vocês irão comigo para a morada que eu estou preparando. Mas aí Pedro notou que o movimento de mão de Jesus envolveu os 6, mas não envolveu João. Aí Pedro disse, e quanto a ele? Aí Jesus, meio sem saco, disse, o que importa a ti se eu quero que ele fique até que eu venha? Morra até que eu venha. Então, aí surgiu, a Bíblia diz, surgiu uma lenda de que João não iria morrer. Isso, até a vinda. É daí que surgiu o vampirismo. O vampirismo acha que João foi o primeiro vampiro que descobriu que vive para sempre bebendo sangue dos outros. Devido a isso, espalhou-se entre os cristãos que João não morreria. Que João não morreria até a vinda de Jesus. Então, como João era o último e único remanescente de todos que haviam convivido com Jesus, todo mundo ia fazer uma visita a João e dizer, João, quando é que Jesus vai chegar? João não é vergonha para você não, Marcos, que nem da apóstolo era, produziu um evangelho. Entendi. Lucas, que nem conhecia Jesus também. Mateus, tudo bem, era apóstolo, mas você era assim com Jesus e não vai escrever um evangelho. Mas por que João não escreveu o evangelho? Porque ele não sabia responder esse troço, quando é que Jesus ia chegar. Mas aos 90 anos ele escreveu. E o espantoso é quando você compara o evangelho de João, Mateus, Marcos e Lucas, você vê capítulos 13, 19, 17 de Mateus, Lucas e Marcos, todos os anúncios que Jesus fez em vida quanto à futura vinda dele. Em João você não encontra uma citação. É o único evangelho que não fala na volta de Jesus. Por quê? Porque esse assunto traumatizava, é o que a gente sabe na espiritualidade. Mas aí acontece um fato totalmente estranho. Próximo aos 100 anos, aí tem o Apocalipse. Ele escreve o Apocalipse, que fala só sobre a vida. Sim, para compensar. Para compensar. Certo? Talvez tenha pedido. Para compensar. Você acha que o Apocalipse realmente foi recebido ali na mediunidade e é sinal de coisas reais no mundo espiritual? Exato. Na minha perspectiva. Mas você acha que ali tem coisa que vai acontecer ainda ou já aconteceu tudo? Quase tudo. Falta um detalhezinho? Eu posso esclarecer agora. Tá? Na minha perspectiva, qual é a diferença do Apocalipse quanto o livro? A gente nem chegou ainda em Constantino. Não chegamos, rapaz. Quantas horas você tem hoje aí, Vilela? Tem comida, tem bebida. Nem começou aqui ainda. Como é que faz? Quando o Apocalipse foi produzido, a perspectiva do Apocalipse era ser aquele livro profético. Porque assim, a profecia, para quem estuda profundamente profecia, há um preceito lógico de que a profecia predispõe, mas não impõe o fato. Sim. Ou seja, a profecia anuncia. A boa profecia é aquela em que, quando é anunciada, as pessoas escutam, respeitam, se modificam, aí a profecia não acontece. Exato. Essa é a boa profecia. Sim. A profecia dolorosa é quando alguém dá um aviso, a turma não leva a sério, e esse alguém era Javé, dando os avisos dele, os anjos dele, sei lá. Então, assim, qual o problema? O problema é que, nesse contexto, quando você vê no início do Apocalipse, qual é a tristeza de João, que foi levado a um ambiente pelo tal anjo que o obrigou a escrever aquilo? Ele viu o Senhor, o Javé, ou seja lá quem for, sentado no trono, os 7 livros selados com as profecias feitas. Ninguém era digno de abrir. Ninguém era digno de abrir, nem o próprio Javé. Mas é o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, que morreu, Jesus é digno. Ou seja, isso aqui está querendo dizer que de todas essas figuras, só o Jesus ressuscitado teria condições de, dentre todas as profecias vaticinadas, que poderiam acontecer ou não, mas o Apocalipse seria o livro que escolheria, distinguiria as profecias que inexoravelmente iriam acontecer. Então o Apocalipse traz essa marca da inevitabilidade, da inexorabilidade. Sob essa perspectiva, no estudo que eu fiz, eu publiquei isso num livro chamado Recado Cósmico, uns meses depois da queda das torres do World Trade Center, 2001. Na minha perspectiva, nós temos 3 eventos antes da chegada iminente da Jerusalém Celeste, que seria exatamente o tal Rockma, ou Sofia, que seria o ser que, em tese, teria produzido o humano Jesus, iria se apresentar à Terra, cumprindo assim a palavra de Jesus, já que ele disse, eu vou voltar, mas não nascendo como ser humano, mas sim na minha condição celeste. No Apocalipse, na carta a Filadélfia, o próprio anjo fala com que João diga que o novo nome de Jesus será conhecido, mas o novo nome é o Rockma, ou seja lá o que for. Mas, concluindo, capítulos 17, 18 e 19, diz da queda da Babilônia. Sim. Fala de que a Babilônia cai assim, ou seja, a queda das 2 torres do World Trade Center, e diz o que? Os navios e navegadores e mercadores tristes vendo a fumaça do incêndio, ou seja, é aquela cena, né?
Capítulos 17, 18, 19 no Apocalipse. Primeiro evento. Tá. Segundo, os reis da terra entram em guerra devido à queda da Babilônia. Guerra do Afeganistão, guerra do Iraque. Ucrânia agora. Estados Unidos querendo invadir o Irã. Aí você para. Aí vai para o capítulo 11. Aí surgem as duas testemunhas do Senhor anunciando. As testemunhas morrem, ressuscitam. E depois disso, o sétimo anjo toca a sétima trombeta e todos os olhos de viventes na terra verão vir por sobre as nuvens a Jerusalém Celeste, com Cristo, blá, 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 blá. E aí vence o anticristo, a besta, o falso profeta. Toda essa confusão. A trindade do capítulo. Então, assim, na perspectiva do meu estudo, que não é meu, foi é coisa da espiritualidade. Quebra-cabeça ali que tem que montar, né? Isso. Então, nesse livro chamado Recado Cósmico, na sua segunda parte, eu apresento isso aqui, que já estaria cumprido, faltando apenas o toque da sétima trombeta. Ponto. Se isso for verdadeiro, nós estaríamos vivendo a iminência desses eventos históricos, né?